Hoje nós queremos falar do tema, um dia já tratamos, que diz: não passe mais um dia com as rãs. Amém? Amém. Diga para o irmão que está do seu lado, ajuda-me a pregar para ele: não passe. Não passe. Não passe Mais um dia com as rãs. Não passe mais uma noite com as rãs. Não fique com as rãs. Ungatsami nimintandla. Ungaetleli nimintandla. Ungahanyi nimintandla. Aleluia. Palmas para o Senhor. O texto bíblico que nós lemos insere-se no livro de Êxodos. Êxodos significa saída em marcha. Deus tinha o propósito de tirar o seu povo que se encontrava cativo no Egito, livrá-lo das mãos de Faraó, mas Faraó endurecia o seu coração, não permitia a libertação do povo do Senhor para um momento de adoração, para um momento de glória, para que o povo pudesse ir prestar cultos ao Senhor. Pois bem, era necessário que Deus pudesse concretizar os seus planos, porque a palavra de Deus é igual à realidade. Aquilo que Deus faz, aquilo que Deus promete fazer é igual à realidade. Aquilo que Deus disse que vai fazer na minha e na sua vida, não há vontade de homem, não há feiticeiro, não há invejoso, não há vizinho, não há ninguém que possa impedir a materialização dos desígnios, dos planos de Deus na nossa vida. Queira o homem queira não queira, aquilo que Deus determinou que vai acontecer na minha e na sua vida, não há alguém que possa impedir a manifestação da mão de Deus na nossa vida. Eu acho que vocês não perceberam. O que eu disse é que não há ninguém que possa parar a mão de Deus nas nossas vidas. As pessoas podem querer, podem simpatizar, podem gostar. É irrelevante a vontade das pessoas. Não importa se elas querem ou não querem, gostam ou não gostam. Mas se Deus decidiu, determinou abençoar a vida de uma pessoa, não há ninguém que possa parar o mover de Deus sobre as nossas vidas. Faraó tentou fazer isso, mas não passou de uma mera tentativa, porque os planos de Deus tinham de acontecer. Pois bem, encontrávamos no Egito e Faraó não acreditava na superioridade da manifestação do poder de Deus, não acreditava que o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó tinha todo o poder. Dada a cultura africana, dado o local onde era necessário que as pessoas acreditassem que o Deus que chamava o povo de Israel para um tempo de separação, um tempo de adoração, era o Senhor, era o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, omnipresente, omnipotente. Para que estas pessoas pudessem acreditar, foi necessário que Deus se manifestasse através destas pragas. O africano, pela sua natureza, ele, quando você lhe diz que você tem poder, não tem que ser coisas de brincadeira. O africano aranza kona shulusha por uma, shulusha chavisa. E com a coroa mundo ali matimba, no matimba não ganha no estilo, só chavisseca.
o africano anda coro. É por isso que não encontra cacasula, só que ninguém mais singita, só que chabseca, vai ninguém, vai tudo mais colar igual. A kutemba kama timba ya vanhu, valaona swilo na swipuruma, swilo na swiflutuar. É por isso que o africano, pela sua natureza, pela sua essência, dada a cultura daquele povo africano, Deus teve que se manifestar através de praga. O africano, ele quer ver coisas sobrenaturais, ou não assim, ou não só por uma. É por isso que quando Moisés e Arão fazem com que as pragas apareçam no Egito, Faraó simplesmente colocou-se a rir. Ele disse: isso não é nada. Os meus deuses, os meus conselheiros também podem transformar, por exemplo, as cobras. Quando Arão jogou a cobra no chão, a vara no chão, e transformou-se em cobra, Faraó simplesmente colocou-se a rir, colocou-se a sorrir, disse que isso não é nada. E chamou os outros conselheiros deles, que também fizeram aparecer as outras cobrinhas, para mostrar que esse vosso Deus não é de nada, faz coisas que eu também sou capaz de fazer. Mas a diferença é que a cobra que teve Deus como seu proveniente engoliu todas as demais cobras que foram levantadas por Faraó, e o poder do nosso Deus ficou manifesto, a glória do nosso Deus ficou manifesta, e ficou claro que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu disse: só o Senhor é Deus. É por isso que Deus teve que intervir daquela forma no Egito, porque eles não acreditavam. Eles queriam, só o cara vai descer bola. É assim como o africano ele se manifesta. E naquele dia, Faraó, depois de 7 pragas, ele continuava com o coração endurecido, não queria deixar o povo partir para adorar ao Senhor. Ele continuou a prender o povo no Egito. É por isso que Deus permite a ocorrência de pragas no Egito. Eram rãs de um lado para o outro, eram rãs na cozinha, eram rãs na cama, eram rãs no quarto, eram rãs na escola, eram rãs na machamba, eram rãs na estrada, eram rãs em todo e qualquer sítio havia rãs. Podíamos imaginar, por exemplo, uma mãe num domingo como este, indo para casa preparar uma feijoada gostosinha, cheirosinha, lá as coisas já se mexerem, a misturarem, a feijoada bem bonitinha, e quando chega o momento de servir, ao abrir a tampa da panela, encontrava lá uma carne não colocada. Ela ficava toda curiosa: que carne é esta? Que bife é este que eu não comprei, que eu não meti na panela? Ao pegar no pau de cozinhar e ao levantar, e verifica que era uma rã. Que decepção! Imagina as pessoas ao pequeno almoço, ao comer um prego bem gostosinho, aí a cortar, e de repente sente algo um pouco duro quando verifica a pessoa está cortando a cabeça do marão. Era algo terrível. As pessoas, ao prepararem um bolo bem gostosinho no forno, ao retirarem o bolo do forno, encontravam que a rã também estava lá bem douradinha. Tinha que decidir se desiste de comer o bolo ou come o bolo juntamente com as rãs. Imaginam as mulheres, todas elas querendo se tunar, bem maquiadas para irem à festa, ao casamento. E de repente a rã, ela vai gotejando aquele líquido nojento sobre o vestido, e era o único mais confiado, o mais bonito. Que decepção! As crianças na escola, elas, para poder se sentar, tinham que partilhar os espaços públicos com as rãs. Imagina um cheiro nauseabundo que ia se levantando nas estradas. Imagina num tempo como este, as pessoas tinham que conduzir sobre as rãs. Imaginem aquele cheiro nauseabundo a exalar. Aquilo era horroroso, era horroroso, era terrível.
os casais, as princesinhas de Faraó, aquelas meninas bem chiquinhas, elas deviam dormir e acordar, retirarem as lãs das suas caras, das suas mantas, das suas camas, das suas roupinhas novas de confiança. Estavam todas sujas daquele líquido que era produzido pelas rãs. Faraó, ao ir dormir com a sua esposa, ele tinha aqui no meio, entre ele e a esposa, tinha rãs ali de um lado para o outro, ele tinha que se ajeitar ao acordar e esticar o lençol ou o que, ao invés de sair poeira ou outras impurezas, eram rãs que eram jogadas no chão. Aquilo era terrível. Eu começo a imaginar o cansaço do povo. Eu começo na minha reflexão a imaginar que o povo provavelmente também já estava fatigado e eventualmente poderiam já existir em grupos de pressão a irem ter com o Faraó, dizendo a ele que estamos cansados disto, já não queremos esta situação, já queremos nos livrar disso. Se o Senhor é o nosso líder, faça alguma coisa, porque nós não aguentamos. Imagina as princesinhas, as filhinhas, os príncipes de Faraó, indo queixar ao pai: pai, nós já não aguentamos com esta situação, pai, isto está terrível, faça alguma coisa, pai. Eu imagino o Faraó olhar para os seus filhos e dizendo: oh, o que é que eu vou fazer? A palavra de Deus nos diz que Faraó tentou fazer alguma coisa através dos seus deuses, através dos seus conselheiros, mas eles fracassaram. Eles não conseguiram parar aquilo que Deus fez. A porta que Deus abre, não há homem que fecha. E a porta que Deus fecha, não há homem que abre. Aquilo precisava da intervenção do próprio Deus. Se Deus abre uma porta na sua e na minha vida, não há ninguém que possa fechar. A porta foi aberta por Deus e, portanto, não há homem que possa fechar. Faraó tentou fazer alguma coisa, Faraó chamou os seus conselheiros, Faraó chamou os seus senhores, mas eles simplesmente fracassaram, não conseguiram alterar aquilo que Deus fez. Este é o Deus a quem nós adoramos. Nós adoramos a um Deus que, quando faz algo, não há homem que altere. Nós adoramos a um Deus que, quando abre uma porta, ninguém fecha. Nós adoramos, servimos a um Deus que, quando fecha uma porta, não há ninguém que possa abrir. Ainda que chamem os maiores, ainda que chamem os homens de que lado for, a porta aberta pelo nosso Senhor, ninguém pode fechar. E, portanto, o Faraó fracassou no seu projeto de impedir a materialização do plano de Deus. Foi aí que o Faraó acabou caindo em si. Aleluia! Ele caiu em si. Ele acabou reconhecendo a soberania do nosso Deus. Acabou reconhecendo que o nosso Deus é maior, que o nosso Deus é o Senhor. E ele toma uma decisão. Ele manda chamar Moisés e Arão. Amém. Ele diz: já estou cansado, já não aguento ver os meus filhinhos a sofrerem, já não aguento de ver o meu povo a sofrer por causa das rãs, já não aguento dormir todos os dias com as rãs, já não aguento esta situação. Provavelmente nesta manhã pode estar entre nós alguém que o seu estado de espírito é semelhante ao de Faraó. Já não aguenta com determinada situação, já não aguenta com determinado estágio da sua vida, já não aguenta com determinado nível em que se encontra. Se existe alguém nesse estágio, eu tenho uma novidade
novidade para si, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. As pessoas têm a tendência de rejeitarem os fracassados. Gostam de ficar com vencedores, gostam de ficar com aqueles que podem, gostam de ficar com aqueles que estão bem, que estão numa uela, numa boa. Mas eu quero falar nesta manhã de alguém que ama os cansados, ama os oprimidos e tem um lugar de descanso para essas pessoas, provê alívio para essas pessoas. Ele é especialista em reciclar os cansados. Ele tem prazer nestas pessoas e ele nos chama dizendo: vindem a mim, vocês que estão cansados, eu vos quero, eu vim para vocês, eu tenho uma solução para vocês. Esse é o nosso Senhor. Você provavelmente pode ter sido rejeitado pelas pessoas, pode ter sido rejeitado pela tua família, pode ter sido rejeitado pelo seu clube de amigos, pode ter sido rejeitado pela igreja, mas eu conheço alguém que não me vai desamparar nos momentos de dor, de angústia, em toda e qualquer situação, está disponível para atender. Esse é o Senhor nosso Deus, e Ele me chama nesta manhã: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu tenho alívio para vocês. Aleluia. Ele tem o quê? Alívio. Repita comigo: o quê? Alívio. Provavelmente há pessoas que não estão aliviadas. Há pessoas que têm algo específico e concreto que lhes atormenta dia após dia. Há algo em concreto que mexe com a sua estrutura. A sua vida já não é a mesma. Essas pessoas precisam de quê? De alívio. Precisam de estar aliviadas numa situação específica. Pode ser um pecado que não se consegue abandonar. Pode ser uma preocupação concreta da vida corrente. Pode ser outra e qualquer situação que eu não sou capaz de descrever, mas que me retira a paz. Eu quero te dizer que conheço alguém nesta manhã que pode lhe trazer o quê? Alívio. Você fica... Aleluia. Você descarrega. Alívio é uma situação em que nós perdemos aquilo que era nossa preocupação. Nós ficamos numa situação de descarrego, urualanzalo, aquilo que era teu fardo. Você fica o quê? Aliviado. Estava carregado, estava pesado. Você fica a suspirar. Esse homem é Jesus. Amém. Ele pode aliviar a sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus quer me aliviar. Jesus quer me aliviar. Eu acho que ele não viu. Fala isso com carinho, com cuidado. Jesus quer me aliviar. Jesus quer me aliviar. Jesus quer lhe conceder alívio. Jesus quer me conceder alívio. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. E Faraó precisava de quê? De alívio. Eu não sei quantas pessoas nesta manhã precisam de alívio, mas eu conheço o provedor do alívio, Jesus Cristo Nazaré. Ele pode aliviar a sua vida. Faraó acabou caindo em si. Ele mandou chamar Moisés e Arão. Ele diz: eu já não aguento com esta situação. Já não aguento com este tormento. Já não aguento com a situação calamitosa na qual eu me encontro.
Aleluia. E diz: mandem chamar Moisés e Arão. Eu imagino esses dois seguindo ao encontro do Palácio Real. Eu acho que eles iam caminhando, ou com o livro das leis, e eles iam caminhando, subindo ao Palácio Real. E eles se apresentam perante Faraó. Eles dizem: Faraó, estamos aqui na sua disponibilidade. E é quando o Faraó, ele diz para Moisés e Arão: ele diz para Moisés e Arão: orem ao Senhor vosso Deus, para que livre o Egito das rãs. Aleluia. Aleluia. Essas foram as palavras de que? De Faraó, dirigidas a Moisés e Arão. Estes senhores disseram: Faraó, tua é a honra de escolher o dia e a hora em que nós possamos orar ao Senhor Deus para livrar a terra do Egito das rãs, e deixes o povo do Senhor partir para ele adorar. Os irmãos sabem qual foi a resposta de Faraó? O que é que Faraó disse? Amanhã. Amém. Faraó disse o quê? Faraó disse o quê? Esta resposta de Faraó, no meu entender, é uma resposta preocupante. Não sei se os irmãos perceberam, mas no Egito vivia-se uma situação de quê? De caos, uma situação de calamidade. Talvez nos tempos atuais podíamos, não sei se isto pode se chamar de um problema de saúde pública. Eventualmente as rãs poderiam levantar outras questões até de saúde. Era uma luta de um lado para o outro. As pessoas tinham que comer com as rãs, viverem com as rãs, dormirem com as rãs, passearem com as rãs. As rãs já estavam a cheirar as era uma situação de caos, era uma situação problemática. E perguntaram ao Faraó: quando é que você quer que esta situação pare? Quando é que você quer que isto pare na sua vida? E qual é a resposta que ele dá? Está bem? Esta resposta é certa? Qual devia ser a resposta de Faraó? Agora. A resposta de Faraó tinha que ser o quê? Agora, hoje, aqui. Mas o que o Faraó diz é o quê? Amanhã. Em outras palavras, o Faraó está dizendo: nem se quer numa ruta. Peço mais uma oportunidade para sofrer. Peço mais uma oportunidade para ver os meus filhos a passarem mal. Peço mais uma chance para eu comer uma feijoada à mistura com uma cuca. Peço mais uma chance para eu viver com as rãs. Esta foi a resposta de quê? De Faraó. Ele diz: amanhã. Ele adia para o dia seguinte algo que tinha que resolver quando? Hoje e agora. Nós também
fazemos como o faraó. Levamos assuntos importantíssimos das nossas vidas para serem feitos quando? Quando é que vamos começar um compromisso sério com Deus? Qual é a resposta que nós damos? Quando é que vamos fazer o nosso cursinho que estamos em dívida? Quando? Quando é que nós vamos ser filhos, pais, irmãos, netos responsáveis? Quando é que nós temos? Quando é que vamos deixar o pecado? Dizemos o quê? Esta é a minha última vez. Este é meu último momento. Esta é a última vez que eu faço isto. A partir de amanhã eu deixo. Esta é a minha última vez que eu faço isto. Deixamos de decidir quando? Hoje e agora. Deixamos para quando? Para amanhã. E quando chega amanhã, passamos para quando? Chega essa manhã, passamos para quando? É uma sucessão de amanhã. Procrastinamos, adiamos vários assuntos das nossas vidas, acabamos vivendo de problemas em problemas, de situação em situação. Faraó adiou um assunto que tinha que ser resolvido quando? Hoje e agora. Mas o adiamento de Faraó também, no meu entendimento, poderia ter significado, quando eu tento me entender de por que ele adia um assunto tão urgente, tão pontual para o dia seguinte. Ele poderia ter querido dar mais uma chance aos outros meios de resolução de problemas. Na Azama e Matimbaiamina, é provável que eu consiga resolver esta situação. É possível que os meus pequenos consigam me arranjar uma solução, uma alternativa. Ele diz, deixa eu adiar mais uma vez para amanhã. Aleluia. Eu tenho um conselho para si, meu irmão e minha irmã. Não adia para o dia seguinte. Aleluia. Aleluia. Não adia para quando? Para. A mudança começa. O compromisso com Deus deve começar quando? Deve começar quando? Deve começar quando? Agora. Hoje nós devemos ser pessoas novas. É hoje que o nosso compromisso com Deus deve iniciar. É hoje que devemos abandonar o pecado. É hoje que temos que nos tornar pessoas responsáveis. É hoje que temos que fazer as mudanças necessárias na nossa vida. Não passe mais uma noite com as rãs. Não durma com as rãs. Neste ano de 2020, não tenha um ano de rãs. Não tenha um ano em que você durma com as rãs. Permita que Deus transforme e mude a sua vida, a sua situação. Quando? Hoje e agora. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos ter um tempo para orar, para buscarmos a presença de Deus. Provavelmente existe alguém que se sinta carregado e precise de alívio nesta manhã. O nosso Deus pode conceder-lhe alívio. Amém. Queremos ter um tempo de oração. Todos aqueles que desejam falar com Deus, desejam descarregar as suas mágoas, as suas
situações, Deus está disposto e disponível para recebê-los. As pessoas podem ter se rejeitado, as pessoas podem não ter sido dirigentes, podem não terem sido atenciosas para consigo, mas Deus está disponível para recebê-lo, atendê-lo e mudar a sua vida. Quando nós louvamos ao Senhor com este hino, vendo alguém que deseja orar, deseja falar com Deus, essa oportunidade neste momento, passe para o altar do Senhor.